Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcela e no passo a passo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta linda cestinha aqui. Muito fácil e muito prática de fazer. Lembrando que o tecido que eu tô usando aqui é lá da Avimor, tá? Eu vou deixar o site deles aqui pra vocês. Eles são especialistas em tecidos exclusivos e tem diversas estampas assim, uma mais linda que a outra. Tem vários outros tipos de tecido também, tá? Esse que eu tô usando é o Tricoline. Então, eu convido você a entrar lá no site deles, verificar todos os tecidos que tem, é um mais lindo que o outro, tá? Essa peça aqui é uma peça muito funcional, muito mesmo. Aqui eu enchi ela de remédios, porque é o que eu gosto de usar, de colocar na bolsa, levando remédio para dor de cabeça, aquela coisa que a gente sempre deixa na bolsa, né? Mas ela tem outras, você pode ser usada de outras ideias também, como por exemplo, Páscoa chegando aí, Dia das Mães, aniversário, Natal, Dia dos Avós, então tem diversas datas aí. Você pode colocar bombons aqui dentro e a pessoa que ganhar, depois que comer os bombons, pode usar com essas funcionalidades, como colocar maquiagem, como usar porta-joia para levar para viagem. Então, é uma bolsa, um saquinho muito fácil de fazer. Você não usa muito tecido com ela, com meio metro de cada estampa de forro e de tecido principal, dá pra fazer umas 3 peças. E eu vou ensinar vocês também que não vai precisar de molde, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem o próprio molde no próprio tecido. E aí vocês vão ver que é muito fácil de fazer e uma peça muito legal pra presentear, pra vender aí, né? Muito legal. Vambora então pro passo a passo? E vamos para o que a gente vai precisar de material. O que eu cortei aqui? São 2 tecidos, 2 quadrados, na verdade, com um em cada estampa. Lembrando que essa estampa maravilhosa, esta daqui e essa daqui que vai compor, é lá da Avimor Tecidos. Eu convido vocês a entrarem no site deles, para ver a infinidade de tecidos que eles têm lá, e são todos exclusivos, tá, gente? Eu vou deixar até na descrição do vídeo o site deles para vocês clicarem e entrar direto, tá bom? Então, vamos lá. Cortei 2 quadrados, na medida de 50 por 50. O que tem de diferencial nessa peça? Você consegue fazer ela do tamanho que você desejar. Essa daqui vai ficar uma peça meio grandinha, vocês vão verificar depois. Consegue fazer menor, consegue fazer maior, dá pra fazer de todos os jeitos. O que diferencia é a medida. Então, por exemplo, essa daqui eu tô fazendo um quadrado de 50 por 50, certo? Você quer fazer ela menor? Corta um quadrado de 40 por 40, de 35 por 35. Tem que ser sempre a mesma medida, obviamente, de um quadrado, né? O que eu faço depois? Aí que também tem a diferença nas medidas quando você vai fazer dessa forma. Eu pego e dobro ao meio. E também dobro ao meio de novo. Tá vendo? Dobro em 4 partes. Eu vou ensinar vocês como fazer esse redondo. E aí tem a diferença caso você queira fazer de tamanhos diferentes que eu tô fazendo aqui, tá? Essa daqui, por exemplo, que eu fiz de 50 por 50, então o nosso diâmetro vai ser nessa aqui, a gente vai fazer essa medida de 25, é sempre a metade. Se você vai fazer uma de 40 por 40, vai ser 20, metade de 40, 20. Se for fazer de 35, a metade dá 17,5. Então, essa é a diferença, tá? Pra fazer esse círculo aqui, pra deixar um diâmetro de 50, certo? O que eu faço aqui? Isso aqui eu vou cortar os 2 quadrados que eu cortei nos 2 tecidos, tá? 50 por 50 e 50 por 50. E aí, a gente vai marcar agora esse círculo aqui pra cortar. Como que eu faço? Vou marcar aqui desse lado aqui pra vocês verem, tá? Eu pego uma régua, aqui, nessa distância aqui vai ter 25. Deixa eu pôr aqui mais perto pra vocês verem. Tá vendo? Exatamente 25. Então, essa aqui nessa reta. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a circunferência de 25. Então, a gente coloca o 25 da régua aqui, nessa pontinha. Lembrando que essa pontinha aqui, ó, é a parte que tá toda fechada, tá? E essa parte aqui que a gente vai desenhar o círculo é a parte que está toda aberta. Então, você pega essa pontinha aqui que tá onde tá tudo dobrado, tudo fechado. E aí, que você vai posicionar
a medida de 25 da régua. Então, colocou o 25 bem aqui, você vem nessa ponta aqui e faz uma pontinha. Aqui eu tô fazendo com caneta Bic, porque como a gente vai cortar exatamente no risco, então não tem problema. Então, 25, deita mais um pouquinho, vai fazendo a volta aqui, o raio, né? De 25 em toda... até fazer essa meia lua aqui, tá? Então, você vai marcando. Se você tem dificuldade de ligar os pontinhos depois, marca os pontinhos mais próximos. Se você não tem a dificuldade do desenho, pode ser mais... Aí vai você decidir como você prefere, tá vendo? Eu marquei aqui vários pontinhos. Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês. Dá pra ver os pontinhos? E aí, agora a gente vai ligar os pontinhos, ó. Aqui. Tá vendo? Um pontinho, outro pontinho. Vai passando a caneta bem devagarzinho assim, ó. Ligando os pontinhos. Até o final aqui, certo? Feito isso, a gente vai cortar e vai ficar o redondo, tá vendo? Vou cortar aqui pra vocês verem. Exatamente essa circunferência que eu fiz aqui com vocês. Seguro o tecido. É bem simples, gente. E aí, você faz essa mesma técnica. Se for fazer uma bolsinha dessa menor, faz a mesma técnica. Ó, tá vendo aqui? Ficou um pouquinho mais porque eu não segurei o tecido direito. Segura o tecido direito. E corta essa rebarbinha aqui que ficou. Ó, vou mostrar, deixa eu reservar esse aqui, tá vendo? Ó o redondo como ficou. Tá vendo? Fica um redondo bem certinho em toda a volta. Feito isso, a gente vai fazer isso com o mesmo tecido. O mesmo tecido de forro. Esse daqui que eu tô usando, eu vou usar ele pra tecido externo. E esse outro aqui, combinando com ele, eu vou pro tecido de forro. Aí, a gente pega, ó, também no lado que está tudo fechado, a gente encaixa ele aqui, ó. Tá vendo? Bem certinho, bem bonitinho. Pega umas presilhas ou então um alfinete, como vocês preferirem. Só pra segurar aqui. E aí, a gente vai cortar da mesma forma, pra ficar igualzinho o círculo. Vai com calma, paciência. Costura criativa é isso, viu, gente? Calma, tranquilidade. Põe uma música boa pra escutar. Pronto, ó. Fiz os dois lados. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir os dois círculos. E a gente vai colocar frente com frente, tá? Então, ó, tecido direito com o direito desse daqui. Esse daqui, como é um tecido liso, ele não tem o direito. Tá vendo? Aí, a gente vai encaixar toda a circunferência. E aí, a gente vai alfinetar toda a volta. Depois de alfinetar toda a volta, para que o tecido fique bem certinho, a gente vai passar uma costura em toda a volta desse círculo, certo? Somente a gente vai deixar a medida de uns 10 centímetros, assim, ó, de abertura, pra gente fazer o desvire da peça. Se vocês preferirem, pode pegar uma caneta, faz um risquinho aqui, ó, um risquinho aqui, e aí começa a costura. A partir do primeiro risquinho, costura toda a volta e para nesse outro risquinho, ficando essa abertura aqui. Eu vou passar na máquina, vou alfinetar, passar na máquina e já volto mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, ó, já fiz toda a costura em volta, deixei a abertura aqui pra gente desvirar. E o que a gente vai fazer agora? Desvirar. Eu sempre pego lá do outro lado, do fundo da peça, e puxo, fica mais fácil de desvirar.
Aí, a gente acerta direitinho. Dá uma massageada aqui na costura pra ela ficar bem certinha em toda a volta. E aí, feito isso, a gente vai pro ferro e vamos passar toda a peça. Depois de passada e ficar tudo certinho aqui a volta toda, a gente vai fechar essa parte aqui com abertura, tá? Na hora de passar, você já aproveita e fecha ela dobrando aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Dobra com uma curvatura aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Dobrou, passa o ferro, que ela já vai ficar bem certinha. E aí, a gente vai passar outra costura em toda a volta pra rebater e a gente fechar essa abertura. Dá um charmezinho aqui e a gente já rebate e já fecha essa costura aqui, tá? E aí, depois eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer uma próxima costura, onde a gente vai passar o fio pra fechar a peça. Pronto, gente, ó, já fiz, tá vendo? A costurinha, eu faço ela bem rente ao finalzinho da peça, tá vendo? Pra ficar com um acabamento bonito. E agora, a gente vai fazer uma outra circunferência, tá vendo? Eu já fiz um pedacinho aqui pra vocês verem. Aqui a gente tem que passar com giz ou com caneta que apaga, porque aqui vai ficar aparecendo, tá? E a gente vai passar uma outra circunferência de 5 centímetros pra baixo. Você tem a opção de fazer um molde em papel pra colocar aqui e fazer toda a volta, ou fazer desse jeito que eu vou mostrar pra vocês, tá? Como eu faço muita dessa daqui de vários tamanhos diferentes, então geralmente eu faço direto na peça. Mas caso você queira fazer no papel e achar mais fácil, não tem problema. O que a gente vai fazer? Dobrar ao meio, dessa forma, tá vendo? E aí, a gente dobra ao meio de novo. E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez a medida lá com a régua, só que ao contrário. Daqui agora da parte aberta, da parte que é redonda, pra baixo, tá? Então, o que eu faço? Eu pego a régua, venho aqui, marco 5 centímetros e faço um risquinho. Venho aqui mais pra frente, faço outro risquinho. Mais pra frente, faço outro risquinho. E aí, eu vou ligar os risquinhos, tá? A gente pega o giz aqui e liga todos os pontinhos aqui, fazendo outra circunferência. Tá vendo? Ó, fica desta forma. Aí, feito aqui nesse daqui, a gente vai virar ao contrário, que é aqui onde eu já comecei. Então, eu vou... Marco mais 5 centímetros aqui. Só terminar esse que eu já comecei. Pronto, aqui já fiz também. E aí, o que a gente vai fazer? Abre ela e a gente vai dobrar. Ó, aqui já tá todo feito, tá vendo? E a gente vai dobrar agora do outro lado. Pra fazer também o risco aqui. Dobra bem certinho. E faz a mesma coisa. Marco aqui 5. 5. 5. Agora, a gente vai traçar aqui a circunferência. Aqui a gente já fez 3 lados, né? Agora, mais falta o quarto, que é a gente só virar do outro lado e fazer a mesma forma. Vou fazer pra vocês, aí eu vou abrir pra mostrar como que ficou a volta toda. A gente vai passar 2 costuras, depois eu vou mostrar pra vocês. Só que a primeira costura é essa que a gente tá marcando, e a segunda a gente vai servir de guia a primeira costura. Ó. É simples, viu, gente? Costura criativa é sempre prática. Então, depois que você tem a prática com as coisas, ó, tá vendo? Aí, eu vou abrir pra vocês verem, tá? A volta toda com o risco onde a gente vai passar a costura. O que eu vou fazer agora? Vou passar uma costura aqui no risco que a gente fez. E depois, eu vou passar uma outra costura embaixo, que a gente vai ter de guia essa primeira costura. Então, depois de tiver essa primeira costura de guia aqui, a gente vai passar uma com mais ou menos 1 centímetro,
que é o pé o calcador da máquina que vai dar essa distância pra gente. E aí eu mostro pra vocês direitinho como é que fica. Vou passar essa primeira costura, já mostro pra vocês e como que a gente vai fazer na próxima, tá bom? Pronto, ó, conforme eu falei pra vocês, passei a costura onde a gente fez o risco. E agora eu vou passar uma costura pra baixo de 1 centímetro. O que que eu vou usar de guia? Essa primeira costura aqui. Se vocês, de repente, o tecido não estiver aparecendo muito, ó, tá vendo? Desse lado aqui fica melhor a costura pra enxergar. E aí, pode costurar do lado avesso, não tem problema, tá? Eu prefiro aqui porque eu acho que a costura fica mais bonitinha. E aí, eu vou mostrar pra vocês no calcador da máquina como que eu faço aqui pra ter a medida de 1 centímetro pra gente fazer a distância. Vou lá mostrar pra vocês na máquina, deixa eu... Ó, aqui o que eu fiz, eu coloquei a agulha, vocês vão perceber que ela tá o máximo pro lado esquerdo, tá vendo? Que ela vai ficar bem nessa altura aqui. E o calcador tá bem rente à costura, tá vendo? Bem rente aqui. Essa distância dá 1 centímetro, que é o que a gente precisa pra passar o fio. Se fizer menor do que isso, não vai passar o passador de fio. Então, fica complicado. Então, eu faço isso, eu coloco a agulha totalmente pro lado esquerdo e passo a costura aqui agora, tendo como guia essa costura aqui que a gente já tem aqui desse lado. Prontinho, ó, passei a costura, tá vendo? Acho que desse lado aqui dá pra vocês verem melhor como que ficou, uma do lado da outra. Deixa eu tirar esse fio aqui. E aí, agora, a gente vai passar o cordão. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra passar, pra ele ficar bem certinho, passar dos dois lados. Ó, aqui o que que a gente vai fazer? Entre as duas costuras que a gente vai cortar e fazer um pequeno corte. O que que eu uso? Eu uso esse descosturador, tá vendo? Só que aí, a hora que você colocar, você vai sentir de pegar, ó, coloquei ele, tá vendo? E aí, eu vou abrir a costura, aqui. Tem que ser entre as duas costuras, tá? Tá vendo? Ficou um buraquinho aqui. E não, lembrar de não fazer isso no forro do tecido, tá? Então, na hora que você coloca o descosturador aqui, você vai sentir aqui na parte de trás com os dedos que não vai pegar o tecido de trás, tá vendo? Você pega só o tecido da frente. E aí, feito isso, a gente vai passar o cordão pra fechar a nossa peça. Eu tô usando aqui um cordão acetinado, mas você pode usar o cordão que você preferir e um passador de elástico também. Também pode ser usado, caso você queira, um alfinete daqueles de fralda de bebê, sabe? Também fica bem legal. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o fio em toda a volta. Aqui o meu fio, acho que mede, se eu não me engano, 2 metros, mas a gente vai usar menos, tá? Eu só corto ele daí depois no final, porque daí eu deixo a distância que eu quero certinha. Ó, vai puxando até sair do outro lado. Vai esticando pra dar espaço pro fio, pra vocês conseguirem. Ó, a gente já tá saindo aqui. Sai pelo mesmo buraquinho, tá? Aqui a gente já tira, dá uma esticada nele. E aí, agora a gente vai franzir todo ele, pra fechar tudo. Segura sempre aqui pra não voltar o fio lá pra dentro. Ajeita ele aqui dentro. Ajeita todas as voltas. Olha que belezinha que ela fica. E essa daqui, teoricamente, ela é muito boa. O porquê eu tô fazendo? Pra eu mostrar pra vocês, por exemplo, essa daqui, dá pra colocar dentro da bolsa com medicamento, com maquiagem. Tá vendo? A gente deixa um tanto de fio aqui pra fora, teoricamente grande, tá? Se vocês quiserem medir, pra conseguir, a hora de abrir, esticar e abrir. E o fio não ficar... Tá vendo, ó? Você consegue abrir ela toda e depois fechar. Então, eu vou cortar aqui, ó, deixa eu medir pra vocês. Tem mais ou menos 30 centímetros de fio que ficou pra fora, tá? E aí, aqui você pode fazer... Aqui eu queimo as pontinhas
Pra não ter problema de desfiar. A gente dá uma seladinha, tá vendo? E aqui a gente pode colocar, você pode colocar uma ponteira, uma miçanga, que fica muito bonito. Eu vou dar um nozinho aqui. Que eu tô sem a miçanga desta cor pra combinar. Mas depois eu faço esse acabamento sim. E aí a gente dá um laço aqui. E ela fica desse jeito. Vou encher ela pra vocês verem. Mas tá vendo? Fica dessa forma. Não fica linda? Gente, a nossa peça tá terminada. Eu coloquei aqui medicamentos pra vocês verem que tem um espaço muito bom. Tá vendo? Eu gosto de carregar na bolsa, ó. Tá vendo? Com bastante coisa aqui dentro. Mas também pode carregar maquiagem, pode carregar... Até, eu acho que até assim, ó, pra vocês fazerem uma cestinha dessa com bombons, eu acho que é um presente incrível. Dia das mães, dia dos avós, dia dos professores, tem aí diversa criatividade, né? Encher ela de bombom, eu acho que fica Páscoa principalmente, né? Eu acho que é uma ideia muito legal. Então, fica bem legal. E aí, vocês gostaram? Se gostaram, dá aquele jeito, curte o vídeo, se inscreve para os próximos vídeos, tá? Põe o seu comentário aqui se você gostou ou não. E aí, toda semana eu venho trazendo vídeos novos para vocês.